saída: ou ser salvo, ou nascer de novo da água, do céu, do Espírito, ou perecer eternamente. Não existe a terceira via. Não existe a terceira via. Então a pregação é céu ou inferno, vida eterna ou sofrimento eterno. Eis a boa notícia: Deus já providenciou a salvação para você. E essa salvação, ela só pode ser recebida pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E que hoje seja noite de salvação, e que hoje seja noite que você possa renovar, meu amado irmão, a sua fé diante de Cristo. Que seja noite para isso, de renovo espiritual. Deus já declarou seu amor por você. Eis a boa notícia. Quando, pastor? Quando ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por você na cruz do Calvário. Então você precisa fazer o quê? O que eu preciso fazer, pastor? Crer que Ele é o Filho de Deus. Nós só temos, eu e você, essa possibilidade. E se hoje à noite lhe oferecerem a vida ou a morte, escolha a vida, mas a vida eterna, para que um dia você possa estar juntamente com Deus, com Cristo. Para que tudo isso aconteça, para que essa pregação de missionários, da Igreja Batista, de todas as igrejas, sendo um organismo vivo, para que tudo isso aconteça, eu e você precisamos nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. Foi isso que Jesus disse. A boa notícia é, nessa noite, que você não pode se salvar sozinho. E isso é muito bom. Porque senão, eu e você, nós perderíamos a salvação. Você não pode salvar a si mesmo, não. Pois então, meu amado irmão, não negligencie tão grande salvação que está sendo oferecida para você hoje. Por isso nós precisamos nascer de novo, nascer do Espírito, nascer do céu, nascer do alto. E eu peço a você que você abra sua Bíblia nesta noite. Esse texto vem há 15 dias falando ao meu coração, e eu não conseguia terminar essa pregação. E navegando noites e noites e noites em cima de textos, comentários, eu terminei ela. Porque é muito profundo. Deus falando, Deus se encontrando, sendo Ele especialista em marcar encontros, e um homem vai até Ele. Abra sua Bíblia em João 3. Nós vamos ler somente do 1 ao 8. Do 1 ao 8. Com o tema, o novo nascimento. João 3. Do 1 ao 8. Eu gostaria de ler os ímpares e que a amada igreja lesse os pares. João 3, do 1 ao 8. Amém? Vou ler os ímpares e a amada igreja, os amados visitantes, se não tiverem Bíblia, o data show está aqui para os irmãos acompanharem a leitura. João 3, do 1 ao 8. A palavra de Deus diz assim: havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Amém? Curve sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te agradecemos, Pai Santo, por tudo que aconteceu até esse momento agora.
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor possa me iluminar, ó Deus, para falar conforme a Tua vontade e o Teu querer. E que a Tua igreja receba essa palavra, ó Deus, e penetre nos seus corações, que ela possa ir lá, como diz o escritor de Hebreus, dividir juntas e medulas. Que eles possam estar com os corações atentos, sensíveis, para ouvir o que vem do céu, o que vem do alto. É isso que eu te peço nessa noite, e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Eu vou pegar só um contexto aqui, para mostrar a vocês a situação que estava. Muitas pessoas às vezes vêm de todo jeito até Jesus. O contexto do verso 23 ao 25, os irmãos acompanhem comigo. Esse é o contexto. Muitas pessoas vinham até Jesus, mas vinham por causa dos milagres. E eu quero mostrar para vocês nessa noite que Jesus, ele conhece todas as pessoas. Olha o contexto, versículo 23, 24 e 25. A palavra de Deus diz assim: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Creram por causa dos sinais, porém, o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhece a natureza humana. As pessoas estavam indo até Jesus por causa dos sinais, maravilhas e prodígio, por causa dos milagres. E se você vier até Jesus por causa dos milagres, você não será salvo. A palavra de Deus vai dizer aqui que Jesus conhecia e conhece a natureza do nosso coração. Eu quero falar alguns pontos importantes nessa noite, começar com algumas perguntas, que nessa pregação a gente vai respondendo. Nós vamos respondendo, e que você preste muita atenção nessa noite, em cada detalhe desse texto, porque ele é muito rico. A primeira pergunta é o que é nascer do Espírito? O que é nascer de novo? Segunda pergunta, o que significa entrar no reino de Deus? E terceira pergunta, por que essa doutrina do nascer de novo, da regeneração, é essencial para a pregação do Evangelho e o avanço do Evangelho aqui na terra? Então eu quero convidar você nessa noite, que vocês possam caminhar juntamente comigo, porque nós vamos entrar por caminhos da exposição de verdades, de fatos. E eu quero dizer a você nessa noite, meu amado visitante, meu amado irmão, que fatos eles são eternos e verdades elas são absolutas, e elas estão aqui nas Escrituras Sagradas para nos conduzir. Fatos eternos, verdades absolutas. Então eu peço que você se dedique e preste muita atenção em tudo que eu vou falar, porque eu não tirei nada da minha cabeça, nada da minha mente, não. Mas tudo que eu vou falar nessa noite emanam da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Por isso que eu preciso de atenção. Nesse texto onde nós lemos, nós temos 4 fatos importantes. 4 fatos importantes. E nós devemos memorizar. Esses fatos têm que estar gravados na nossa mente. Nós devemos não só memorizar, mas anotar, se você tiver uma caneta nessa noite. E não só memorizar e anotar, você deve também, depois que você sair daqui, compartilhar com as outras pessoas. Porque não adianta nada você receber o que está sendo dado de Deus e você não compartilhar com as outras pessoas. É interessante que Nicodemos, ele vai até Jesus. Ele toma a iniciativa de ir até Jesus. Acompanhe comigo o verso 2. Verso 2. Este à noite foi até Jesus. Ele foi até Jesus. Qual a razão que ele vai à noite? Ele foi à noite porque ele tinha medo do sinédrio, porque ele tinha medo dos fariseus, porque ele tinha medo do que a sociedade ia dizer se ele fosse até Jesus. Ele tinha medo da opinião dos outros. Você tem medo de vir até Jesus e de se identificar como cristão? Nicodemos tinha medo. Naquele momento ele foi às escuras porque ele tinha medo. Ele veio a Jesus no contexto por causa dos milagres.
E nós não podemos vir a Jesus de todo jeito, não. Ele não nos salva de todo jeito, não. Naquele momento, Nicodemos veio para se beneficiar da escuridão. Ele veio às escuras. Ele tinha medo do que a sociedade ia falar dele. Mas o motivo principal, depois nós vemos aqui, de Nicodemos vir até Jesus, é porque o seu coração estava em trevas e ele precisava da luz. Nicodemos precisava de Jesus. Nicodemos veio até Jesus. E nós temos que vir a Jesus. Mas nós não entramos no reino dos céus de todo jeito. Para nós entrarmos no reino dos céus, o texto foi falando várias vezes aqui que eu e você precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer do céu, nascer do alto, nascer de Cristo. O jovem rico também veio até Jesus. Ele se prostrou diante de Jesus, mas saiu sem entregar a vida a Jesus. Então não adiantou nada. O primeiro fato nessa noite, o que é nascer do Espírito? Preste bem atenção no verso 3, o que é que ele diz? Jesus diz assim, Jesus responde, em verdade lhes digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pule agora para o versículo 5, Jesus responde, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é nascer do alto, nascer de Deus, ser gerado por Deus. Deus está gerando novas criaturas. Isso é nascer do Espírito, isso é nascer do alto. E se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É isso que diz no verso 3. Nem eu, nem você. Essa expressão nascer de novo tem dois significados no grego. Dois significados. É gerar um novo ser, gerar uma nova criatura e nascer do alto. Então Deus está do alto, gerando novas criaturas, e nós só podemos entrar no reino de Deus se nós nascermos de novo, se nós nascermos do alto. Por isso que é importante nascer do alto, nascer do céu, ser criado novamente. Deus cria uma nova pessoa. A melhor definição que eu achei foi de um autor que disse assim: nascer do Espírito é um milagre. É um milagre operado pelo Espírito Santo, que confere a uma pessoa, a um indivíduo, uma natureza espiritual, santa, através de Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é nascer de novo, isso é nascer do céu. Por isso no verso 3, Jesus disse, em verdade lhes digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é a razão principal da igreja estar aqui na terra, porque nós pregamos a palavra de Deus. É a razão mais urgente da vida do ser humano. Sem o novo nascimento, a sua vida é vã, não tem sentido. Sem o novo nascimento, a sua esperança é vã, é uma esperança vazia, que não vai lhe conduzir ao céu. Sem o novo nascimento, a sua religião é vã, a sua religião não vale nada, vai passar de meros rituais, que não conduz você ao céu. E eu digo mais, se você não nascer de novo, Deus já está contra você, no dia do juízo final, e contra você hoje, contra mim, contra a minha pessoa hoje. Sem o novo nascimento, as portas do céu estarão fechadas para nós no dia do juízo final. O segundo ato importante é, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero que você perceba um aviso importante que Jesus nos dá, no verso 6. Esse aviso é muito importante. Eu queria mostrar para vocês esse aviso que Jesus dá. Ele diz assim, verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse aviso é importantíssimo. Jesus aqui prossegue dizendo que o homem natural, carnal, ele não consegue ver
as coisas espirituais. Ele não consegue ver as coisas de Deus, não. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito, nova criatura. Nós conseguimos ver as coisas espirituais. A nova natureza nos separa. Essa verdade, ela envolve duas importantes realidades para nós. E eu queria lhe mostrar nessa noite essas duas realidades do nascer de novo. Eu quero que você, por enquanto, você mude de texto. Você venha comigo a 2 Coríntios. 2 Coríntios, versículo 4, capítulo 4, versículo 6. Eu quero mostrar para vocês duas verdades que envolvem o nascer de novo. E isso é fundamental para que você veja o reino de Deus. 2 Coríntios 4, o data show já está aqui, está rápido hoje, está uma bala hoje. Primeira parte do versículo, tá? Primeira parte do versículo 6, deixe aberta a sua Bíblia aí. Olha o que é que ele diz. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Então eu quero que você preste muita atenção. Quando foi que Deus disse isso? Quem lembra? Na criação do mundo, não foi isso? Quando ele estava criando o universo lá em Gênesis, Deus no seu poder disse, haja luz, haja firmamento. Então, o ato criador de Deus, Paulo está fazendo uma alusão aqui ao ato criador de Deus, aonde no meio da escuridão, no meio das trevas, Deus fez surgir a luz, o resplandecer da luz, o fiat lux de Deus. Mas desta vez, ao resplandecer a luz, Ele faz mais uma vez isso, no meu e no teu coração. Haja luz, mas só que diferente. Dessa vez Ele não diz, haja luz, para que a luz brilhe no nosso coração. Eu quero que você preste muita atenção na parte do versículo B de 2 Coríntios. Olha o que é que ele diz. Olha o que é que ele diz, preste bem atenção, porque ele diz, das trevas resplandeça a luz. Agora ele diz assim, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ele não disse mais, haja luz, mas o próprio Deus resplandeceu em seu coração. E lhe tirou das trevas, Ele não disse haja luz, mas Ele mesmo foi em seu coração e fez resplandecer a sua própria luz, porque Ele é a luz. Ele não disse haja luz, não. Ele disse haja luz na criação, mas aqui Ele vai diretamente até você, e vai em seu coração, e muda o seu coração, e faz brilhar dentro de você, Ele próprio, Ele mesmo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele mesmo resplandeceu aonde? No nosso coração. Um dia Ele olhou para você, um dia Ele olhou para mim, para as trevas que havia no meu e no teu coração, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, nos dando entendimento. Nós não entendíamos as coisas espirituais, como nós lemos aqui no verso a seguir, mas agora Ele mesmo vem aos nossos corações e nos tira das trevas e nos traz para a luz. É isso que Ele faz. A nossa mente vivia em trevas, o nosso coração vivia em trevas. Ele disse na criação, haja luz, mas agora é um ato de Deus. Ele mesmo vai até o teu coração. Ele vai até o teu coração para quê, pastor? Ele vai e afugenta as trevas do teu coração. Ele vai e tira as trevas do teu coração. Foi isso que Deus fez com você, e Ele fez muito mais. Final do verso 6, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para quê? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Foi isso que Ele fez comigo e com você, para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Antigamente nós vivíamos em trevas, na incredulidade. Agora Ele nos ilumina, Ele nos traz o seu conhecimento. Para quê, pastor?
para que um dia você visse a glória de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi isso que Ele fez no meu e no teu coração. A luz, Ele mesmo veio e brilhou no meu e no teu coração, trazendo entendimento ao nosso coração, e você agora viu, e você agora vê. Você vê a glória do unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele agora atraiu você com laços de amor fraternal. Ele te chama e você vem. Ele te chama e te transforma. Por isso tudo, Ele te transformou para que você nunca mais seja o mesmo. A nossa situação era um motivo de trevas, escuridão, cego, surdo e mudo, morto. Mas Ele mesmo veio até o teu e o meu coração, e Ele mesmo brilhou em mim e em você. É isso. Ele transformou você, Ele lhe amou primeiro, Ele gerou em seu coração uma nova criação. Ele brilhou, Ele surgiu e te transformou em uma nova criatura. E algo mais Ele fez. Muito mais ainda. Eu quero que você venha para o capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 16. Verso 16. Olha o que é que ele diz. Aqui ele vai falar. Isso mostra que o Senhor resplandece em mim e em você. Verso 16. Olha o que é que ele diz. 2 Coríntios 5,16. Só para você entender que esses textos estão interligados, eu não posso pular eles. Assim, olha qual era a nossa situação. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Não, porque Ele resplandeceu em nosso coração. Nós não fazemos mais julgamentos carnais. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, olha o que Ele diz. Já agora não conhecemos desse modo, porque nós fomos regenerados. O que isso significa? O que tudo isso foi falado agora no verso 16 significa? Nós não conhecemos Jesus segundo a carne. Qual o sentido dessa expressão? O que isso significa? Significa que nós avaliávamos as pessoas segundo os padrões do mundo, segundo os padrões do nosso coração, segundo os padrões carnais. Você sabe o que isso significa? Que antes de eu e você conhecer a Cristo como nós éramos antes, nós admirávamos certas pessoas, nós éramos fãs de certas pessoas, fãs de certos artistas, influenciadores. Nós éramos fãs de pessoas do mundo. Nós éramos fãs de pessoas sujas, de pessoas nefastas, que expunham ideologias nefastas, ideologias repugnantes. Nós éramos igual a eles. Pessoas, nós admirávamos pessoas mundanas, pessoas nefastas, pessoas satânicas. Nós vibrávamos com eles. Com os professores ateus, cuidado jovens, com os filósofos baratos, com os blasfemadores, com amigos que só conduziam a gente para coisa que não agrada a Deus, mundanos, ateus e perversos. Nós éramos assim, antes de Cristo brilhar em nós. Nós olhávamos para pessoas reprováveis e nós aplaudíamos, nós achávamos bonito. Nós admirávamos, eu era assim, eu admirava o modo de vida deles, o modo errante deles falar, o modo repugnante deles viver. Eu vivia assim. Mas o que é que ele diz no finalzinho do verso 16? Mas nós, no final do verso 16, de 2 Coríntios ainda, o que é que ele diz? Olha o que é que ele diz no finalzinho do verso 16, que você preste bem atenção. No final, a ninguém conhecemos segundo a carne, antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Nós não conhecemos mais desse modo, não. Nós não conhecemos mais desse modo. O que é que o texto está dizendo? Que nós não conhecemos mais do modo carnal.
Nós não conhecemos mais Jesus pensando que ele foi simplesmente um mestre por excelência. Não, um mestre elevado, não. Ou simplesmente um profeta, ou um operador de milagres, como Nicodemos pensou que ele era. Não, nós agora, que somos nova criatura, nós conhecemos de outra forma. Para nós, agora, ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é o nosso Salvador, ressurreto dos mortos. Ele é o nosso guia amoroso que nos conduz do bom pastor. Ele é o Rei dos reis, como foi cantado aqui. Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é Deus que resplandeceu em nosso coração. Meus irmãos, antes nós admirávamos essas pessoas aí fora de forma repugnante. A forma repugnante e nefasta deles viverem, deles se comportarem. Hoje, quando eu olho, eu disse: meu Deus, os artistas que eu comprava ingresso para ir para os shows, eu sou do tempo de disco, do tempo de Eduardo, do tempo de irmão Ayrton, comprava seus discos, comprava seus CDs, ia para os seus shows. Agora eles não causam nenhum fascínio mais em nós, não, nenhuma admiração, não, nem sobre nós, nem por nós, não, porque o que foi que aconteceu, o que foi que mudou? Você nasceu de novo. Versículo 17, ainda aí de onde você está, olha o que é que ele diz: você é novo, e assim, se alguém está em Cristo, você foi gerado do alto, do céu, por Deus, o próprio Deus gerando um novo ser, uma nova criatura. Por isso as coisas do mundo não nos fascinam mais. Deus quebrou todos os postes, todos os ídolos dos nossos corações. Por isso nós temos que lutar contra eles. Nós não somos mais seus fãs, não, porque agora nós nascemos de novo, nós somos pessoas espirituais. Eu admiro muito um homem chamado Agostinho de Hipona. Tem os seus livros e leu muito. E Agostinho viveu uma vida, de certa forma, Agostinho de Hipona, alguns chamam de Santo Agostinho, e é santo mesmo, que foi um homem separado por Deus. Ele viveu uma época, e uma época da sua vida ele viveu uma época de promiscuidade, ele viveu uma época na imoralidade. E mais ou menos quando ele tinha 30 anos de idade, ele se converteu em Milão, na Itália, debaixo de uma figueira, várias crianças cantando uma música, e a música em latim. Depois eu vou pedir para o grupo de louvor cantar ela. Vou pedir sim. As crianças cantavam assim, meus irmãos, era em latim. Depois o grupo de louvor me conserta se eu disser errado, tá? Era tole leg, tole leg, tole leg, tole leg. E Agostinho, debaixo da figueira, começou a se agoniar, e as crianças aumentavam o som. O grupo de louvor, tole leg, que significa toma e lê, pega e lê, toma e lê. E Agostinho entra para dentro da sua casa, vai, pega a Bíblia e abre a sua Bíblia, lá no texto de Romanos, porque ele vivia na imundícia, na promiscuidade, na imoralidade, onde o texto diz que nós não devemos andar em orgias e bebedeiras. Essa era a vida de Agostinho de Hipona, e o texto vai dizer lá: mas revesti-vos de Cristo. E a música tole leg, entoando no ouvido de Agostinho, e Agostinho lê. E Agostinho nasce de novo, e Agostinho é transformado, e isso não está nos registros, é história, a gente não sabe até onde é verdade, né? Reza a lenda, ora a lenda, conforme a lenda, essa história que eu contei é verdade, está nos livros dele, mas a história das mulheres da vida que Agostinho procurava, e Agostinho passando em uma dessas mulheres da vida, amante de Agostinho convertido já,
ao cristianismo, essa mulher corre atrás de Augustinho e diz: Augustinho, você não está lembrando de mim? Eu sou fulana de tal. Augustinho olha para ela e diz: você é fulana de tal, mas eu não sou mais Augustinho, eu nasci de novo. Você nasceu de novo. Você não se encanta mais com as coisas do mundo. Volte para o nosso texto inicial. Terceiro, João 3. Por isso Jesus ele vai dar uma tripla afirmativa aqui do nascer de novo. E isso é importante para nós, essa tripla afirmativa. João 3, primeiro, verso 3, parte B. Olha o que é que Jesus diz para Nicodemos. João 3, verso 3, parte B, ele diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeira afirmativa de Jesus. Segunda afirmativa, verso 5, parte B também. Olha o que é que ele diz: se alguém não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Lembre-se, nós estamos em João 3, primeira afirmativa, verso 3, parte B. Olha o que é que ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Segunda afirmativa, parte B do verso 5: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Verso 7, terceira afirmativa: vocês precisam nascer de novo. Três afirmativas de Jesus, dizendo que nós temos que nascer de novo. Essa é a razão mater para que eu e você entremos e adentremos no reino de Deus. Você pode ser uma pessoa rica ou uma pessoa pobre, uma pessoa com estudo ou uma pessoa sem estudo, uma pessoa respeitável ou não, uma pessoa respeitável ou religiosa, como Nicodemos. Mas se você não nascer de novo, você está perdido. Você pode ser uma pessoa zelosa, conservadora, você pode dar até todos os seus bens aos pobres, mas se você não nascer do céu, do alto, não poderá ver o reino de Deus. Não pode. Mas se é isso, não nascer de novo, não haverá esperança para o seu coração. Pode fazer todas as obras do mundo, pode dar todos os seus bens ao pobre, pode dar esmola todo dia, pode ter uma família bonita, pode ter uma família estruturada, pode fazer orações que até cheguem ao céu. Existe isso, pastor? Existe. Cornélio. Mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. É isso que Jesus diz, que eu e você temos que nascer de novo. Por que eu preciso nascer de novo, pastor? Porque a nossa inclinação é contra Deus. O apóstolo São Paulo vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós não podemos conhecer a Deus se o próprio Deus não tocar no nosso coração. Você jamais terá sede de Deus se Deus não vier até você através de Jesus, porque a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus, meus irmãos. A sua natureza pecaminosa, a minha natureza pecaminosa e caída. Sabe o que é que Jesus vai dizer lá em Mateus? Eu vou pedir às meninas para colocar aqui, não precisam abrir, para a gente dar uma caminhada. Que o que procede do coração são pensamentos. Mateus 15, 19. Olha o que é que ele diz, Mateus 15, 19. Preste bem atenção aqui. Olha o que é que ele diz: porque do coração procede maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É isso que procede daqui, ó. Não tem nada bom senão você e eu, se nós não nascermos de novo. E deixa eu te dar uma boa notícia: você não pode mudar a si mesmo, não. Você está cego para as coisas de Deus sem o nascer de novo. Você está morto se a voz do Espírito não tocar o seu coração. De maneira nenhuma um ser humano natural
pode fazer coisas boas, pode até fazer por causa da graça comum, mas para ser salvo é preciso nascer do alto, nascer do céu, assim como Deus fez, como nós vimos em 2 Coríntios, o novo nascimento, Deus mesmo indo de encontro ao nosso coração. Nenhum indivíduo tem essa prerrogativa, nenhum pode fazer isso. Meus irmãos, sem o novo nascimento, eu e você não podemos chegar no céu, nós não podemos sentir a vontade de ir para o céu, porque nós estamos, que nem Jesus disse, o que procede de nós são aquelas coisas ali. Sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Mas por que é que eu preciso nascer de novo? Por que eu preciso nascer de novo? No verso 3, Jesus diz que se eu não nascer de novo, no verso 3 vai dizer que eu não posso entrar no reino de Deus. Somente Deus, meus amados irmãos, pode mudar a minha alma. Somente Deus pode me dar um coração novo. Eu não posso me salvar, eu não posso entrar no reino de Deus, eu não posso vê-lo, porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Para eles lá fora é loucura o que nós estamos fazendo aqui, nos reunindo, é loucura. Para eles é loucura. Meus irmãos, os homens natural, eles têm uma fé, até têm, mas é uma fé emocional, como muitos já passaram por essa igreja aqui. A fé deles é insuficiente para entrar no reino de Deus. Muitos estão atrás de milagres, como estavam essa multidão aqui. As pessoas ainda hoje procuram Jesus somente por causa dos sinais, bênçãos e curas materiais. Não verão o reino de Deus se você não olhar para aquele que foi levantado na cruz do Calvário. Você não herdará o reino de Deus. Muitos são atraídos a Jesus por uma fé emocional e passageira, não se mantém na igreja. Eles observam os sinais, os prodígios, são abençoados, mas quando cessa as bênçãos, eles correm. Ou quando aumenta as bênçãos, eles correm da igreja. É um fenômeno que não dá para entender. Jesus não está interessado em discutir sobre milagres com Nicodemos, não. Ele não quer falar de uma fé superficial, emocional e passageira, não. Ele vê a necessidade. Jesus, ele vai direto. Como isso pode acontecer? A pergunta é: como eu posso nascer de novo? Jesus responde isso para mim e para você. Como é que eu nasço de novo? Como é que eu posso nascer de novo? Nós já vimos lá o próprio Deus indo no nosso coração e mudando o nosso coração. Mas Jesus, ele responde a mesma coisa que Paulo disse aqui. Olha o que é que diz no verso 5. Verso 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para mim nascer de novo, eu preciso nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus, o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos? Sabe o que Jesus está fazendo? Usando a Bíblia. O que a igreja tem que fazer é usar a Bíblia. Jesus, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Está escrito, Nicodemos, tu é o mestre da lei, e tu não sabe o que é nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Se eu perguntar a Júlia e a Isaac lá, eles vão dizer o que é nascer de novo. Jesus está usando a Bíblia. Venha para Ezequiel para eu lhe mostrar o que é nascer de novo. Jesus estava com a Bíblia na mão. Ezequiel 36, versos do 25 ao 27. Jesus estava com a Bíblia na mão naquele momento, dizendo para Nicodemos: ó Nicodemos, você tem que nascer de novo, nascer da água. A gente vai ver o que é água, e a gente vai ver o que é Espírito aqui. Não é o batismo,
nas águas, porque não salva. A gente vai ver o que é que Jesus estava usando, o que é que o crente tem que usar, a palavra de Deus. Ezequiel 36, meninas, do 25 até o 27, os irmãos acompanham a leitura comigo. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu purificarei vocês de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. É isso, nascer da água. Eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aí ele vai dizer: porei dentro de vocês o meu espírito, o Espírito Santo de Deus, e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. É isso que Jesus estava falando. Você precisa nascer da água. Nascer da água é ser aspergido pela água purificadora e transformadora de Deus. Isso é nascer de novo. Você tem que nascer do Espírito, como foi confirmado por Jesus. Nascer do Espírito é ser habitado pelo Espírito Santo, para que nós possamos fazer a sua vontade. E agora, quando você crê em Jesus Cristo, você nasce da água, sendo purificado, sendo transformado pela água santa do perdão de Deus. Isso é nascer de novo. Isso é nascer de novo, nascer da água. Quando você crê em Jesus, você nasce da água e nasce do Espírito Santo. Você passa a ser habitado por Ele e passa agora a fazer o que, pastor? Observar, guardar os seus mandamentos e juízos. Isso é nascer de novo, é ser transformado, é tirar o seu coração de pedra e Ele coloca um coração de carne para que você possa observar e olhar e purificar completamente você. Isso é nascer do Espírito, isso é nascer da água. Envolve participar de uma aliança eterna feita por Deus lá em Gênesis, purificar o seu coração. Jesus está dizendo aqui, com água, a água purificadora, a água regeneradora, transformadora. Participar de uma aliança que começa em Gênesis e vai finalizar em Apocalipse. Envolve a dádiva, o presente do Espírito Santo, lhe tornando casa, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus agora te capacita, meu irmão. Te capacita. Capacita homem, capacita mulher. Para quê, pastor? Para obedecer, andar e guardar os seus estatutos, os seus mandamentos. Não são pesados. Nunca foi. É isso que Deus diz. É isso que Deus faz. Trocando o seu coração, purificando o seu coração com a água santa do perdão de Deus. Foi isso que Ele fez com você um dia. Por isso no verso 7 Ele diz: vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam nascer de novo. É muito interessante que algumas pessoas vêm a mim, né? Aí diz: pastor, eu tive uma experiência com Jesus. Que experiência eu tive com Jesus? Aí eu olho e disse: louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Mas depois eu olho e diz: mas quando foi que você nasceu de novo? Aí a pessoa diz, vai lá no calendáriozinho e diz: eu fui batizado nas águas dia tal do tal de 2000 e tal. Eu disse: eu não estou perguntando isso. Aí ele disse: mas eu não entendi, pastor. Eu quero saber que dia você nasceu de novo. E eles olham assim e dizem: pastor, eu não estou entendendo. Eu quero saber que dia foi que você teve noção da sua pecaminosidade. Quando foi que você percebeu desesperadamente a condição perdida que você vivia? Que você não poderia fazer nada para a sua salvação. Que você precisa encontrar a porta que dá acesso a Jesus, que é o próprio Jesus. Quando você teve consciência e convicção disso, que o salário do pecado é a morte e que nós estávamos mortos, eu e você.
E que nós só aprendemos isso com o Evangelho. Que eu e você estávamos separados, destituídos da glória de Deus. Quando foi que você se prostrou diante do seu Salvador, clamou por salvação, através da fé, mediante a graça em Jesus Cristo? Quando foi que você recebeu verdadeiramente Jesus, se arrependendo dos seus pecados, tendo o lavar regenerador de Cristo? Quando foi que você confiou totalmente, unicamente e suficiente nele? Quando foi que isso aconteceu? Quando você nasceu de novo? Quando você foi gerado uma nova criatura? E sabe o que é que alguns me dizem? Pastor, eu estou ouvindo isso pela primeira vez. Isso é uma tristeza no meio evangélico. Isso é uma tristeza no meio evangélico. Porque se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nós temos que nascer da água, com o lavar regenerador do perdão de Deus, sendo habitados com o Espírito Santo de Deus. Você precisa ser aspergido com a água santa. Eu e você precisamos nascer pela água purificadora. Nasça urgentemente, para que alguém possa, como Jesus disse, voltando para o nosso texto base, para que nós possamos ver o reino de Deus, no verso 3, no verso 7, e essa é a pior desgraça, a palavra é essa, o contrário de graça, a pior desgraça que pode acontecer na vida de alguém, meus irmãos, é fechar os olhos nessa vida, sem nascer de novo, e abrir os olhos na eternidade, no sofrimento. Por isso que nós oramos. Que tristeza o ser humano sem Deus, o perigo do ser humano que não nasceu de novo. Qual o perigo? Talvez tenham muitos dos nossos parentes que não nasceram de novo, não nasceram da água e do Espírito. Talvez alguém não tenha sido ainda, meu amado irmão, sido perdoado pela água purificadora e santa de Deus. Talvez você não tenha sido ainda transformado pelo Espírito Santo, pela habitação do Espírito Santo. Qual é o nosso caso agora nessa noite, para que eu e você venhamos a pensar não só nos nossos parentes, mas nas nossas vidas pessoal? Será que nós estamos tendo um coração de pedra, como disse Ezequiel, que tem que ser mudado? Será que o nosso coração é um túmulo? Nós temos um túmulo dentro de nós, nós estamos com a mármore de um cemitério dentro de nós, nós estamos em escuridão e em trevas, nós estamos com um cemitério sombrio, num dia de sol, dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Talvez você possa até acreditar que isso seja normal, mas não é normal. Isso é um vazio da alma, isso é uma angústia do coração das pessoas, é um vazio, é um túmulo, é um cemitério. Nós precisamos desesperadamente nascer verdadeiramente de novo, do alto e do céu. Esse é o nosso caso. Nós precisamos desesperadamente que a água do Espírito Santo, a água transformadora de Jesus venha em nossos corações, que eu e você possamos suplicar nessa noite e dizer: Deus, eu não suporto mais viver assim, tende misericórdia de mim, faça eu nascer da água e do Espírito. Eu preciso ser habitado, eu preciso ser casa, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ajuda-me, Senhor. Eu deposito completamente a minha fé em Ti, Senhor, somente em Ti, Senhor, não em homens. A minha confiança está no meu Salvador, no meu Redentor. Eu quero que você nessa noite, você clame
Eu deposito, Senhor, a minha confiança na tua salvação que vem do alto, que vem com teu lavar regenerador. Eu quero que você suplique nessa noite: Senhor meu, Deus meu, salva-me, Senhor. Eu suplico, Senhor, que o Senhor venha até a mim. Eu quero que você invoque o seu nome. Salva-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Faz-me, Senhor, mais alvo do que a neve, me lavando dos meus pecados. Clame e diga: Espírito Santo de Deus, se você ainda não tiver, venha habitar em mim. Tira o meu coração de pedra e coloca e me dá um coração novo, receptível, para que eu possa amar verdadeiramente o meu irmão que está do lado, os necessitados e até os meus inimigos. E o Senhor ouvirá, e o Senhor transformará você, e o Senhor lhe dará um coração receptível e novo, e o Senhor lavará você de todas as suas imundícias e impureza. Não importa o que você faça, eu e você temos que nascer de novo. Pode vir para a igreja, se não nascer de novo não adianta nada. Pode dar dízimos e ofertas, pode ser uma pessoa boa, como Nicodemos. Nicodemos era um homem bom, religioso, sincero, bondoso, tentando agradar a Deus, mas ele não tinha nascido de novo ainda. Por isso que Jesus diz a ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo, para que você possa entrar no reino de Deus. A sua religiosidade não vai fazer você entrar no reino de Deus. Você pode estar vivendo uma mentira. É para pensar, a intenção é essa, na pregação dessa noite, é que você saia daqui pensando em tudo isso. Eu verdadeiramente nasci de novo, porque o resultado do nascer de novo é um resultado que vem do céu. Eu quero dizer para você que nascer de novo é um resultado da obra soberana de Deus. Não é eu que digo, é o próprio Senhor Jesus Cristo que está falando aos nossos corações. O nascer de novo, eu quero que você anote mesmo, é uma obra soberana de Deus, é o resultado da obra soberana de Deus. E isso está claro. Aonde, pastor? No encerramento da nossa pregação, no verso 8, olha o que é que ele diz: o vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim, Jesus Cristo tem senso de humor. Quando o pastor Hélio dizia isso, eu não acreditava, eu duvidava. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. O Espírito Santo sopra para onde quer. O que significa isso? O que significa essa ilustração? Que o Espírito Santo age aonde Ele quer, e quando Ele quer, e na hora que Ele quer. Por isso é uma obra soberana de Deus. O vento não sopra, você até ouve o vento soprando, mas ele age, o Espírito Santo, quando ele quer. É ele que gera novas criaturas. Nós não sabemos que hora ele vai vir, nem de onde ele vem. Nós só ouvimos os sinais. Talvez você esteja ouvindo a voz do Espírito Santo soprando hoje. Talvez você esteja vendo a manifestação do Espírito Santo hoje, ouvindo a sua voz falar. Ele fala. O Espírito Santo separou, diz: separa-me para mim, Paulo e Barnabé. Mas nós não sabemos como ele agirá, onde agirá, porque é ele que vai gerar uma nova criatura. Nós não sabemos isso, como ele faz, nem de onde ele vem. Nós não podemos converter as pessoas, nós não temos esse poder. Se nós tivéssemos, nós já tínhamos convertido toda a nossa família. Isso é uma verdade. Nós não podemos converter as pessoas, não. Eu já tinha convertido minhas irmãs, nós já tínhamos convertido todos os nossos filhos, sobrinhos, parentes e aderentes.
Meus irmãos, existe um espaço muito longe entre o ouvido e o coração, um espaço longe, e esse trajeto só pode ser feito pelo Espírito Santo de Deus. Como pregador e ministro de Cristo aqui na terra, eu falo aos ouvidos, mas eu não falo ao coração. Eu não posso transformar você. Eu não consigo fazer esse caminho daqui para cá, que é menos de 2 palmos, não. Mas eu posso falar. Eu não posso transformar. Eu não posso trazer as palavras do ouvido para o Espírito, para o coração, somente o Espírito Santo de Deus, porque a palavra diz que Ele age para onde Ele quer, para onde Ele quer. Os falsos mestres nas igrejas tentam controlar o Espírito Santo. Vê esse texto aqui, é o sopro, para derrubar as pessoas. Eu fico só olhando e digo, não vou dizer, deu vontade. Mas não vou dizer, irmãos, para não pecar no púlpito. Filho do diabo. Nós não sabemos, meus irmãos, nós não podemos controlar isso que Jesus está dizendo aqui. De onde ele vem? Esses falsos mestres que estão aqui usam manobras para as conversões, usam artifícios e meios, querendo clientes produzindo falsas conversões, como se eles pudessem transitar daqui para cá. Não podem, daqui para cá não podem, eles não podem chegar aos corações. Nós não temos esse mapa, essa bússola, esse guia, não temos. Eles tentam, jogam com a vida das pessoas, e eu olho às vezes assistindo em casa, que tem que assistir de vez em quando as heresias, para a gente ficar atualizado. Aí eu olho, irmão, e digo, meu Deus, isso é uma obra do Espírito Santo de Deus, ninguém pode controlá-lo. Agora nós podemos falar aos ouvidos e pedir que o Espírito Santo faça esse trajeto até o coração. Nós podemos pregar aos ouvidos, e é esse o papel da igreja, pregar. Nós podemos pregar, nós somos crentes, para que o Espírito traga a palavra do ouvido e penetre no coração. O que nós podemos fazer além disso, de pregar, na expectativa que Deus traga a palavra do ouvido ao coração, o Espírito Santo de Deus? Nós podemos fazer sim, nós podemos suplicar, Senhor, sopra, Senhor, sopra naquela pessoa lá, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, sopra no coração daquela pessoa. Nós podemos, Senhor, pedir, Senhor, sopra. Nós não podemos controlar, mas nós podemos pedir para Ele soprar. Nós somos povo de Deus, a agência de Deus aqui na terra. Nós podemos, além de suplicar, pedir em clamor, em adoração. Sopra na minha igreja, sopra na minha família, sopra nos meus filhos, sopra na minha cidade, Senhor. Sopra na minha família para que eles possam nascer de novo, porque só o Senhor pode regenerá-los. Somente o Espírito Santo de Deus você pode pedir, clamar, pregar, para que o Espírito Santo venha e do ouvido ele parta para o coração. Somente Ele pode fazer isso, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Eu termino com 2 aplicações, para que nós possamos pensar nessa noite. Eu e você, nós vivemos num mundo hoje, que é um mundo perdido. Infelizmente é um cemitério aberto, com tumbas abertas. E eu e você, o nosso papel é pregar, é clamar, juntos como igreja de Cristo. Nós temos que pregar para essas catatumpas, para essas tumbas, para esses cemitérios abertos. Nós temos que chorar juntos, clamar juntos como igreja do Senhor, dizendo isso que Jesus disse aqui no verso 8: sopra,
Faz, Senhor, a tua obra. Nós, como agência de Cristo, podemos fazer isso, dizendo: traz, Senhor, um avivamento no meio da tua igreja. A gente viu que é através do lavar regenerador de Deus. Nós podemos clamar por almas que estão perdidas lá fora, ou talvez até aqui dentro da igreja hoje. Nós podemos provocar um clamor no meio da igreja, com jejum, oração e pregação da palavra, dizendo: sopra, Senhor, mais uma vez na vida da minha família que ainda não foi alcançada. Tem um pastor que é engraçado, ele disse que o maior pregador do mundo é Noé. Conseguiu salvar a família dele. Sopra, Senhor, na minha família e na minha cidade. Sopra, Senhor, no meu país. Sopra, Senhor. Meus irmãos, às vezes a gente se sente sozinho nesse cemitério aí fora, sozinho nesse mundo de pecado. Às vezes nós nos sentimos só. Um país onde o normal é liberar maconha, um país onde o normal é liberar a matança das crianças que são oferecidas a Satanás como libação, que é o aborto. E aborto é aborto, eu disse de manhã, e vou repetir hoje: não importa se foi estupro ou não, é uma matança. Esse mundo de podridão, de corrupção. Às vezes eu me encontro sozinho nesse caos, no meio desse cemitério, mas eu continuarei pregando a palavra de Deus, pregando a palavra do Senhor. E meu convite é que vocês todos, igreja do Senhor, venham comigo, e que nós possamos dizer juntos, numa só voz e num só sentido: sopra, Senhor, mais uma vez, o novo nascimento, para que nós possamos falar de outra aplicação. É uma obra soberana de Deus, e isso acontece através de Cristo, nosso Salvador, na vida daqueles que estão perdidos. Eles precisam de novo nascimento, de regeneração, de transformação. Esse mesmo Deus continua regenerando ainda hoje, purificando ainda hoje. Por isso Ele continua chamando, e Ele chama as pessoas através do Evangelho, através de Cristo Jesus. Que nós possamos dizer, eu e você, nessa noite, nesse instante, em contato direto com Cristo, que Jesus possa criar novas criaturas através da pregação do Evangelho, tirando o coração duro de pedra e transformando no coração de carne, através do lavar regenerador e purificador do perdão de Deus. E a igreja, ela tem esse papel nessa noite, nesses tempos, de continuar pregando a palavra de Deus, compartilhando o amor de Cristo. Esse é o papel da igreja, falando do seu Filho amado. E se você deseja Cristo, deseja nascer de novo, deseja a salvação e a imortalidade, somente nascendo de novo. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Nicodemos depois teve um encontro com Jesus e nasceu de novo. Foi ele que tirou o corpo de Jesus da cruz do Calvário, juntamente com José, da cidade de Arimateia. Nicodemos nasceu de novo. Nicodemos entendeu depois a palavra de Deus. Aquela semente que foi plantada por Jesus, depois se tornou uma árvore frondosa, que frutificou. É assim que a fé vem, é assim que a salvação acontece. A igreja indo, pregando, falando sobre o amor de Deus. E você, o que é que precisa? Crer para nascer da água e do Espírito. Amém? Curvemos nossas cabeças e vamos orar em nome de Jesus.
Te louvamos, Deus Todo-Poderoso. Te bendizemos nessa noite, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu lavar regenerador nas nossas vidas. Nós temos convicção que um dia nós nascemos do alto, do céu, ó Deus, nascemos do Santo Espírito Santo de Deus. O Senhor lavou e purificou todas as nossas imundícias, todos os nossos pecados, e lançou no mar do esquecimento. E nós te rendemos graça por isso, Pai Santo. Que nós possamos, ó Deus, como tua igreja, compartilhar o teu amor para que outras pessoas possam ouvir e que o Espírito Santo possa trazer a palavra aos corações das pessoas. Porque a tua palavra diz que o próprio Deus é quem age no coração das pessoas. Mas a tua palavra não se contradiz, diz que para que possamos ser salvos, temos que nos arrepender dos nossos pecados, confessar Jesus com a nossa boca e crer com o nosso coração que Jesus ressuscitou dos mortos. É uma via de mão dupla, Senhor. Não há salvação sem arrependimento e confissão de pecados. Ó Deus, aí sim, ó Deus, o Senhor já está agindo no meio do teu povo, no meio da tua igreja, usando crianças, jovens, a melhor idade, os nossos senhores, ó Deus, que tem os seus canos brancos já, que o Senhor continue usando cada um aqui, ó Deus, individualmente, mas principalmente que a tua igreja ande coletivamente na pregação do teu evangelho, anunciando as boas novas, dizendo que só há salvação através de Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, que foi pendurado, crucificado pelos nossos pecados. E a partir daí houve o lavar regenerador, transformador da água santa que vem do céu, que vem do alto. E o Espírito Santo agora habita em nós. Mas para isso tem que haver arrependimento e confissão de pecados, ó Deus Todo-Poderoso. A igreja do Senhor continua orando, clamando. Alguém nessa noite que entendeu a palavra de Deus e que o Espírito Santo foi de encontro a você, e você nessa noite deseja abrir o seu coração, entregar a sua vida a Jesus, se é, eu peço que você levante em duas suas mãos para que eu possa orar pela sua vida. Alguém nessa noite que entendeu que nascer de novo é ser nascido do céu, do alto, através do lavar regenerador de Deus, e quer entregar a sua vida a Jesus, se é, eu peço que você levante em duas suas mãos, para que eu possa orar pela sua vida, que a igreja possa orar juntamente com você. Há alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, que quer entregar a sua vida a Deus? Se é, eu peço que você levante em duas suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Há alguém nessa noite que crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Se há, eu peço que você levante as suas mãos, uma de suas mãos, para que eu possa orar pela sua vida e que você possa ser lavado pela água santa de Deus, tendo purificação dos seus pecados. Há alguém nessa noite? Se houver, eu peço que você levante de suas mãos. Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Te louvamos, Deus, e na tua presença santa te bendizemos. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu lavar regenerador, purificador, porque o Senhor um dia veio de encontro a nós, e o próprio Senhor, como disse o apóstolo Paulo, resplandeceu em nossos corações, e nós estamos aqui hoje para te agradecer, ó Pai, para te louvar, ó Deus, para te bendizer, ó Pai. Louvor, glórias e exaltação somente a Ti, ó Pai Santo. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Uma oração silenciosa, a igreja se despede.